Que a paz e o amor estejam no nosso coração. Saudemos a espiritualidade que nos fortalece, saudemos ao nosso anjo guardião, nossos mentores que nos guiam pela caminhada terrena, saudemos a Jesus agradecendo o seu evangelho que é guia para os nossos pés e saudemos ao Pai da vida, a quem agradecemos a criação, a encarnação, a todas as bênçãos que colocam no nosso caminho e que está sempre nos fortalecendo em nossas dificuldades. Senhor, nos ampara, nos guia no caminho do bem, para que possamos segui-lo sempre. E é com grande amor que lhe agradecemos por absolutamente tudo, lhe dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita, Senhor, sempre a tua vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, ó Pai, de todo e qualquer mal, especialmente de praticá-las, porque a ti, Senhor, pertence o poder, os reinos e a glória para todos sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Meu nome é Sônia Comelli, eu sou servidora da causa do Cristo e da Casa Edgar Armon. E é com alegria que aqui estamos para juntos refletirmos sobre o Evangelho do Cristo. O Evangelho de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. A parábola do filho pródigo. Essa parábola conta a história de um homem bastante rico que tem 2 filhos. O filho mais novo chega para o pai e diz que quer a herança dele. O pai dá a herança, ele vai embora, passa muitos anos fora de casa, gasta tudo que tinha com as ilusões do mundo até passar as necessidades. Se arrepende profundamente, mas tem vergonha de voltar para o pai. Mas o sofrimento é tanto que ele resolve voltar. E o pai o recebe de braços abertos. Manda-lhe trocar a roupa, os calçados, não é? E manda matar um bezerro para festejar a chegada do filho. O filho mais velho, que estava na labuta, quando chega, pergunta aos empregados o que está acontecendo. Ah, é uma festa porque teu irmão voltou. Ah, esse filho mais velho fica indignado, vai procurar o pai e, procurando, se sente muito injustiçado e diz ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir os teus mandamentos, e nunca me destes um cabrito para alegar com os meus amigos. Vindo, porém, esse seu filho, que desperdiçou a tua fazenda, a tua herança com as meretrizes, mataste um bezerro cevado. E o pai, olhando com amor para ele, disse: Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Era justo alegrar-nos e regozijar-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então, a parábola do filho pródigo vem nos dizendo muitos ensinamentos. Primeiro, que pródigo a palavra pródigo quer dizer aquele que esbanja, que gasta mais do que possui ou necessita. Esbanjador, gastador, é aquele que retorna à casa dos pais ou à vida familiar após um longo período tendo levado uma vida desregrada, repleta de desperdícios. Por isso, o filho mais novo é o filho pródigo do homem dessa parábola. Pródigo significa esbanjador, ou seja, aquele que não utiliza de forma correta os seus recursos. E assim são muitos de nós, os cristãos, que não dão o devido valor aos recursos espirituais que recebem. Façamos todos nós um exercício aqui. Que a gente possa abrir o nosso coração para o entendimento do Evangelho de Jesus, trazendo essas informações ao nosso espírito, ampliando assim a nossa consciência. Madre Teresa de Calcutá nos diz que a vida tem cor e que a gente pinta a nossa vida de colorido ou preto e branco, a gente é que pinta através das nossas experiências. Portanto, a nossa vida é o resultado de um conjunto de experiências e que nós vamos pintando. Significando, então, de que nós não somos vítimas da nossa história. Muito ao contrário, nós somos autores da nossa história. Muito bem,
Quem é o pai dessa história do filho pródigo? Deus. Deus é o pai e os filhos somos cada um de nós, que saímos pelo mundo a gastar as bênçãos que o pai nos concede, muitas vezes sem responsabilidade. Somos todos nós que mergulhamos na matéria cheios dos dons de Deus, que tem saúde, que tem um lar abençoado, que tem uma família, que tem todos os recursos, todos os tesouros para crescer e evoluir e desenvolver as virtudes divinas. O filho mais novo é o espírito, assim como nós, que está vivendo a experiência da matéria, com todos os recursos a seu dispor e que vai desperdiçando, com as ilusões, com vícios de toda sorte, como o fumo, bebedeiras, farras, enfim, vai vivendo a vida sem responsabilidade, como se não houvesse um amanhã e, sobretudo, um futuro que aguarda a cada um de nós. Sem medir as consequências dos seus atos e vai testando os seus limites. E assim como ele, a gente vai se enganando pela vida. E todos nós, de posse do nosso livre-arbítrio, vamos fazendo coisas durante a nossa vida que vão nos trazer consequências que podem ser boas ou más. Na parábola do filho pródigo, o filho mais moço diz ao pai: "Dai-me a parte dos bens que me pertence." E ele repartiu e deu. Isso está em Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 12. Deus respeita a nossa vontade. Deus nos permite até cair no nosso próprio orgulho. O pai dessa história, ele também concede ao filho mais novo a posse da sua herança, mesmo que ele não estivesse próximo da morte. O pai poderia proteger o filho. Quando a gente vê ele dando essa herança, é um ato visivelmente um ato irresponsável. Mas ele concedeu, permitiu que ele fizesse aquilo, né? Pois tinha os seus planos, sabia que aquilo seria necessário para que seu filho se redimisse dos seus atos. Se ele negasse a fortuna, o dinheiro, a herança, o filho ficaria revoltado. E é assim que Deus age. Age com cada um de nós, nos inspira, nos mostra a direção que temos que seguir, mas ele não impede que a gente cometa erros. Se a pessoa escolher fazer a coisa errada, Deus não vai impedir. Ele permite que a pessoa erre, mas ele também permite que ela colha aquilo que plantou. O que acontece com esse filho mais jovem da história é como acontece com todos nós. Quem de nós não erra? Quem de nós não faz o que não deve? Quem de nós não se engana, não mente, não trai, não é falso, fingido, orgulhoso, egoísta, ciumento? Todos nós somos espíritos imaturos. E assim nos leva à trajetória da fome, da dor. E a gente tem que pensar, que tempo é esse em nosso viver? Que começamos a perceber que as alegrias da matéria, que os exageros, os bens, o poder, a influência social, a juventude, não saciam o nosso espírito. Satisfazem muitas vezes o desejo do corpo, sexo sem compromisso, traições, e chega a fome, a miséria espiritual. E percebe que se sente vazio, que não tem paz em seu espírito. E fica a se perguntar: o que é que eu estou fazendo da minha vida? Cadê a felicidade? Cadê as ilusões que não preenchem o meu espírito de paz e alegria? Pois as ilusões do mundo é perecível, tal como a nossa matéria. A felicidade é um atributo do espírito, portanto, é imperecível, ela é eterna. Os excessos que a gente comete de toda espécie, da bebida, da comida, enfim, são perecíveis. É temporário, e aí chega a miséria espiritual, que são as nossas dores, de toda sorte. O desemprego, a separação, a enfermidade. É quando o nosso espírito grita de fome e de dor. É quando a dor aperta, a gente quer voltar para Deus. E aí, e só aí, a gente olha para a nossa casa interior. E resolvemos ir ao encontro do Pai e pedir que nos ajude, pois não estamos aguentando o peso da vida sozinhos. É quando tomamos uma atitude para nos ajudar. Tomar as nossas vidas em nossas mãos.
E isso pode levar muito tempo. André Luiz, no nosso lar, ele passa 8 anos no umbral, né? E sofreu muito, até que ele eleva o pensamento a Deus e pede ajuda. E o seu mentor, que estava sempre ao seu lado, mas aguardava que ele despertasse a consciência para que pedisse ajuda do Pai, que se arrependesse de fato. E foi o que ele fez. Ele se arrependeu de coração e pediu ajuda e foi auxiliado. Então, você quer a ajuda de Deus? Primeiro, para de reclamar. E com humildade e, sobretudo, com muita sinceridade no coração, pede ajuda de Deus. Pede sua misericórdia para a sua vida. Pede que te auxilie nas suas necessidades. Não aquilo que desejas, mas que Deus atenda às tuas necessidades conforme a vontade dele e não a tua. O Senhor nos conhece e sabe o que nós precisamos. Nosso Pai é puro amor para cada um de nós. Ele já nos deu a herança, conforme a parábola nos mostra. Quando nascemos, temos essa herança conosco. E o que ele faz no caso da parábola? O filho chega e ele vai abraçá-lo, manda fazer uma festa, deu comida, abrigo, sobretudo amparo e amor. Assim é Deus e o Mestre Jesus na vida de cada um. Quando vê cada um de nós decidindo voltar aos seus braços, a voltar ao caminho do bem, do trabalho, da renovação interior. Deus não nos obriga a nada, mas deseja que tenhamos o coração limpo. A escolha é nossa. Quanto tempo vamos ficar sofrendo ou quanto vamos levar para chegar até ao nosso Pai da vida? Nós é que escolhemos buscar a nossa transformação e a mudança da direção das nossas vidas. Jesus e o Pai da vida está ao nosso lado o tempo todo. Cabe a nós abrir o nosso coração para recebê-lo. Essa mudança leva tempo. Nada se faz da noite para o dia. Então, paciência, muita paciência e fé de que o Pai é bom o tempo todo, que nos quer bem. E é preciso que possamos trabalhar em nós a nossa transformação. As dificuldades são um convite para a nossa transformação interior. Então, não se coloque como vítima do mundo, pois definitivamente aqui nesse planeta não tem vítimas. Comece agradecendo sempre por tudo que tem, pela sua vida. E comece a ter o hábito de olhar para os lados e veja a dor que existe ao nosso lado, a necessidade dos outros. E como você tem tantas coisas a seu favor. Sejamos gratos ao nosso Pai. Colhemos da vida o que plantamos. Então, verifiquemos a nossa gentileza. Como é que ela anda? A minha educação, a minha gentileza, o meu amor com o próximo. Aprender a compreender o próximo como ele consegue ser. Ofereça amor, paz, entendimento. Cuidado com as palavras. Deus quer que sejamos felizes. Então, não importa o que você tenha feito de errado, arrependa-se, de verdade, de coração, e segue a vida no bem, junto a Jesus. Deus tem paciência com os erros dos seus filhos. Assim como o pai entendeu a imprudência do filho e teve a paciência para verificar os erros que ele havia feito, mas que havia se arrependido. Deus tem infinita paciência conosco, seus filhos pecadores. O pai da parábola não estava preocupado com o gasto da herança que ele havia juntado com tanto esforço. Ele precisava que seu filho passasse por essa lição para que crescesse verdadeiramente como um homem bom. Ele teve a paciência de esperar que seu filho passasse por isso, que se arrependesse dos seus atos. A paciência de Deus tem por objetivo dar-nos tempo para percebermos os nossos erros e nos arrependermos. Longe do Pai, a sensação de bem-estar é temporária. A princípio, aos olhos desse filho da parábola, sua escolha representava a tão sonhada liberdade.
É provável que ele tenha demorado um tempo considerável para que gastasse tudo o que tinha, e nesse ínterim ele viveu à sua maneira, desfrutando de todos os prazeres que o dinheiro podia lhe proporcionar, sem ter que dar satisfação a quem quer que seja. Entretanto, os dias de aparente glória chegaram ao fim, e depois de gastar tudo o que tinha, ele viu-se na miséria, passando privações a ponto de não ter o que comer. Foi quando ele caiu em si. A verdade é que quando cada pessoa se afasta de Deus, porque ela acha que está livre, cedo ou tarde, irá perceber que está nas garras das ilusões. Essa sensação de bem-estar, ela é temporária. Quase todas as pessoas, para terem um encontro com Deus, na maioria das vezes, precisam ter um encontro com a dor. Foi exatamente isso que aconteceu com o filho pródigo. Ele, que era o filho de um pai rico, atingiu o nível mais baixo da miséria. A fome que sentia era tanta que chegou ao ponto de desejar alimentar-se de comida de porcos, mas até isso lhe foi negado. Ali ele teve um encontro com a dor. Tem gente, e a grande maioria, que só vai entender que precisa o tempo todo de Deus quando tiver esse encontro com a dor. No caso do filho da história, isso foi necessário. Deus nos acolhe quando nos arrependemos verdadeiramente. Quando há arrependimento sincero, sempre haverá perdão de Deus. Quando nós nos arrependemos verdadeiramente das nossas falhas, Deus nos acolhe de braços abertos. E foi exatamente isso que o pai da parábola fez. Acolheu seu filho arrependido. Ao invés de repreendê-lo pelo seu erro, ele faz uma festa, um banquete. Ao irmão mais velho, que estava bravo com a decisão do pai, ele diz: era preciso fazer isso porque o seu irmão estava morto e agora ele reviveu. Ele estava perdido e ele foi achado. Finalmente, ele havia reconhecido que cometeu um erro ao se afastar do pai. Estava sinceramente arrependido e consciente da gravidade das suas ações, e por isso que não se julgava no direito de voltar na condição do filho, mas voltou arrependido. E essa é a condição para que haja o perdão de Deus. Não importa o que a pessoa faça, se há arrependimento sincero, sempre haverá o perdão de Deus. Seja para os filhos pródigos longe de Deus ou para os pecadores dentro da própria casa. Muitas vezes, agimos como o filho mais velho, dando importância ao que não é importante. Mas Deus aceita como estamos, como conseguimos ser nesse momento. É quando o filho chega em casa, o pai o recebe com festa e o irmão fica indignado, não é? Então ele se acha superior por não ter desperdiçado a herança do seu pai. Ele não conseguia enxergar a conversão do irmão. Não via que o sofrimento que ele passou o fez ver os seus erros. Mas o pai fez o que Deus faz conosco. Se alegra com o nosso arrependimento e nos abraça e nos envolve. Para o pai da história, o dinheiro era o menos importante. O importante era ter o filho de volta, convertido e arrependido. Aquele pai não olhou o estado que o filho se encontrava. Estava sujo, mal cheiroso, maltrapilho. Quando viu, ele correu ao seu encontro de braços abertos e o beijou. O que importava para ele é que o filho estava de volta em seus braços. Assim é Deus. Não importa em que condições você se encontra, tudo o que Ele quer é que você volte para Ele. Você pode ter errado muito, Ele vai te aceitar. É claro, depois Ele vai aos poucos transformando a sua vida, porque é isso que Deus faz na nossa vida, nos transforma.
Deus ama igualmente os seus filhos, que o servem, como aqueles que agem contrários à sua vontade. Deus transforma e dá uma nova vida ao arrependido. Muitas vezes é comum as pessoas acharem que somente quem segue os mandamentos de Deus é amado por Ele. Isso não é verdade. Essa parábola mostra a grandeza do amor divino. A pessoa pode até vir como está, e se de fato houver um verdadeiro arrependimento, Deus irá transformá-la em nova criatura. A exemplo do que o pai do filho pródigo fez de mandar que trouxessem novas vestimentas, que colocassem um anel no dedo do filho. Aquele anel representava a autoridade que um dia ele havia perdido, ou seja, o anel sela o perdão e a confiança reconquistada. Os que se humilham diante de Deus sempre serão exaltados. Naquele mesmo dia, o pai deu uma grande festa para comemorar a volta do filho que estava perdido e foi achado. É isso que acontece quando a pessoa reconhece sua condição e se humilha na frente de Deus. Se você está longe da casa do Pai, volte o quanto antes. Ele lhe espera ansioso e de braços abertos. O pai não estava ali celebrando o erro do filho na história do filho pródigo, mas sim a sua mudança de vida. Também podemos ser como o irmão mais velho. Quando somos obedientes a Deus, não podemos nos esquecer do seu amor incondicional. Deus nos ama por causa das coisas que fazemos por Ele. Não nos ama por isso. Eu não preciso fazer nada para Deus. Deus nos ama porque somos seus filhos. Então, quando nos sentimos injustiçados, com inveja de outra pessoa que a gente julga menos digna e que é abençoada por Deus, para com isso. Se arrependa. O arrependimento deveria ser motivo de grande alegria para todos nós. Quando largamos a inveja, vemos que Deus também nos dá muitas bênçãos que possamos aproveitar. Não temos motivo para sentir inveja de ninguém, porque o nosso Pai é somente o Criador. Vai vendo. Se está difícil com Deus, imagina sem Ele. Busquemos a Deus, a Jesus, enquanto há tempo, enquanto estamos aqui, e não se sintam incapazes de servir com Jesus. É preciso se colocar a trabalho. O trabalho, junto aos nossos irmãos, nos redime de nós mesmos, nos salva de nós mesmos. Que possamos, como o filho pródigo, voltar em definitivo aos braços do Pai e nos fazer felizes, lutando a cada dia para apagar o mal existente em nossa vida. E assim agradecemos ao Evangelho e convidamos a todos para que fechemos os nossos olhos físicos e vamos agradecer. Agradecer profundamente a Deus. Agradecer pelo nosso planeta e pedindo que haja paz no nosso planeta. Vibrando amor para que a paz reine entre os homens. Vibrando muito amor para nossa pátria, nossa gente, nosso governo. Vibremos muito amor para o povo brasileiro. Vibremos muito amor por todos os vales de sofrimentos que são tantos, Senhor. Vibremos por todos os doentes do corpo físico e do corpo espiritual, que afinal somos cada um de nós na condição humana. Misericórdia à nossa raça, Senhor. Vibremos imenso amor por essa casa que nos acolhe, pela sua direção, pelos seus assistidos, pelos seus trabalhadores. Que todos nós possamos receber as benesses do nosso Pai, que possamos entender que Ele é puro amor e que Ele nos quer bem, felizes, saudáveis. E para isso só existe uma condição: ser bom, amar, praticar o bem. E agradecemos por todas as bênçãos, meu Pai, por tudo que o Senhor nos concede, pelo entendimento, pela
ampliação da nossa consciência, nós lhe dizemos, no silêncio desse dia, vamos pedir-te a paz, a sabedoria e a força, querendo olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, querendo ser paciente, compreensivo, justo, sensato, querendo ver somente o bem de cada um. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia, guarda nossa língua de toda maldade, que só de bênção se encha o nosso espírito. Que sejamos tão bondosos e alegres que todos que se achegarem a nós sintam a tua presença. Reveste-nos, Senhor, da tua graça, para que no decurso deste dia, desse mês, das nossas vidas, possamos te revelar a todos. Graças a Deus e graças a Jesus.